Você já parou para refletir como o racismo é capaz de transformar uma situação simples em uma tragédia iminente? Hoje vou te contar uma história que aconteceu em uma pacata cidade, mas que podia acontecer em qualquer lugar. Até onde você está neste exato momento, quer dizer, você já se deu conta disso? De onde quer que você nos assista, mande um comentário aqui embaixo. A cena começa com uma mulher furiosa, apertando o telefone como se ele fosse a última saída que restava nas mãos dela. Esse rapaz negro está causando problemas, disse ela cheia de convicção, mas sem ter a menor ideia do peso que suas palavras estavam ganhando. Do outro lado da linha, um atendente ouvia tudo com a mesma concentração, enquanto o acusado, um adolescente tranquilo, nem desconfiava do perigo que começava a se formar ao seu redor. E é exatamente neste momento que o destino resolve dar o seu sinal. Um sedã preto atravessa a rua, os pneus cantam junto ao asfalto, atraindo a atenção de todos. De dentro dele, desce a desembargadora da comarca de Santa Isabel. Uma mulher influente, de presença imponente, que mistura decepção e raiva em seu olhar. Ela se aproxima da mulher que fez a ligação, encara seus olhos e diz algo que ninguém esperava. Esse rapaz que você acusou de estar causando problemas é o meu filho. Agora me diz, o que você faria se estivesse no lugar dele? Esta história revela muito mais do que um mero susto. É um lembrete contundente de como o racismo consegue turvar o julgamento das pessoas, levando-as a tomar caminhos injustos e cheios de dor. Você quer saber o que aconteceu depois disso? Então não sai daqui, porque a verdade que você ainda nem imagina é capaz de surpreender você. Meu nome é Lucas, e naquele dia, enquanto esperava minha mãe no Parque das Acácias, nem passava pela minha cabeça que a tranquilidade que eu sentia se transformaria, de um momento para o outro, em um pesadelo. Eu me encostei no tronco de um ipê, absorvendo o calor do fim da tarde, junto com o cheiro de grama cortada. A mesma grama que a minha mãe prometeu atravessar para me encontrar. No entanto, uma presença estranha puxou a minha atenção de forma abrupta. Quando abri os olhos, percebi uma mulher de meia idade me observando com desconfiança. Os seus lábios estavam contraídos em uma linha tênue, enquanto os seus olhos se estreitavam assim que ela se levantou do banco. "Garoto, o que você está fazendo aqui?" exigiu ela, com uma voz afiada e cheia de preconceitos. "Isso é um parque para as famílias, não um lugar para arruaceiros. Vá embora neste exato momento ou chamo a polícia." Suas palavras me atravessaram como facadas, aumentando a confusão e a raiva que começavam a se formar dentro de mim. "Senhora, eu não estou causando qualquer problema", insisti, tentando, apesar de tudo, manter a voz tranquila. "Eu estou apenas esperando a chegada da minha mãe. Eu tenho todo o direito de estar aqui." O rosto da mulher ficou vermelho de raiva enquanto ela puxava o celular com mãos trêmulas. Eu me levantei lentamente, estendendo minhas mãos em um gesto de paz. "Por favor, não é preciso nada disso", disse, enquanto o medo começava a se manifestar na minha voz. "Eu estou falando a verdade. A qualquer momento a minha mãe vai chegar." Mas a mulher já havia tomado a decisão. Ela discou o número da polícia enquanto seus olhos continuavam cravados em mim. "Alô, preciso denunciar um sujeito. Suspeito no Parque das Hortênsias", disse ela, com a voz cheia de apreensão. Eu fiquei paralisado. Uma onda gelada de pavor atravessou o meu corpo. Sentia que estava sendo criminalizado apenas por ser quem sou, por estar naquele lugar, naquele momento, tudo por conta da cor da minha pele. Alguns minutos depois, o som das sirenes atravessou o ar, enquanto 2 carros da polícia estacionavam junto às calçadas. As luzes vermelhas e azuis refletiam nas árvores, nas janelas das casas ao redor. Meu coração acelerou, enquanto um arrepio subia pelas minhas costas, enquanto os policiais se aproximavam. Eu sabia que esses encontros podiam se tornar extremadamente arriscados, principalmente para um rapaz negro como eu. O que eu ainda não sabia é que a minha vida estava prestes a dar uma reviravolta para sempre. Quando o policial mais alto chegou para saber o que aconteceu, a mulher deu um passo à frente e, com um tom cheio de desdém, disse que eu estava causando desordem. E essa versão distorcida dos fatos me feria ainda mais a cada minuto que passava. Eu já podia sentir que a situação estava escapando das minhas mãos. Eu já assistia a tantos vídeos mostrando como tudo podia dar errado em um piscar de olhos. E neste exato momento, era exatamente essa situação que eu estava vivenciando. Fiquei imóvel, exatamente como a minha mãe sempre me ensinou.
Minhas mãos estavam bem visíveis junto ao corpo, sem fazer qualquer movimento suspeito. O policial mais alto chegou na frente, examinando tudo ao seu redor. Ele olhou para mim, depois para a mulher e disse: "Qual é o problema aqui?" Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela deu um passo à frente, como se já tivesse ensaiado cada palavra que ia usar. "Este rapaz está causando problemas neste lugar já faz um bom tempo", disse ela, com uma voz cheia de uma autoridade vazia. Eu mandei ele ir embora, mas ele se recusou. Estou preocupada com a segurança das famílias que vêm ao Parque das Orquídeas. Cada palavra que ela pronunciava era como uma facada. A minha frustração aumentava junto com a quantidade de mentiras que ela contava. Eu até tentei me defender, mas nem consegui completar a frase. "A gente fala com você em um momento, rapaz", cortou um dos policiais, num tom que deixava claro que o que eu dissesse era a última das prioridades. Eles se viraram para ela, acenando enquanto ela continuava aumentando a história, acrescentando cada vez mais pormenores. A mulher transformava a minha simples presença naquele lugar em algo que parecia um crime. Eu sentia a situação me escapando pelas mãos. Quando por fim eles se viraram para mim, suas expressões estavam cheias de desconfiança. "Tudo bem, rapaz", disse o primeiro policial com uma voz firme. "Explica pra gente o que você faz por aqui." Respirei fundo, tentando encontrar uma calma que já começava a se diluir. Eu só estou esperando a chegada da minha mãe", disse, tentando fazer a minha voz permanecer estável. "Venho sempre pra cá. Não estou incomodando ninguém." Os dois trocaram um olhar. Exatamente aquele que revela que o veredicto já foi dado. "Você tem um documento de identificação?", questionou o segundo policial, enquanto repousava a mão junto ao coldre de forma nada reconfortante. "Não, senhor. Eu só tenho 16 anos. Ainda nem tirei a carteira de motorista", respondi, enquanto eles continuavam a me interrogar. Senti a minha cabeça dar um nó. Eles falavam rápido, num tom cheio de desconfiança, como se já soubessem que tudo que eu dissesse seria mentira. Cada nova palavra que eu pronunciava era deixada de lado ou usada contra mim. Era como se eu estivesse tentando segurar nas mãos a areia que escorre pelos dedos. Começava a me faltar o ar. Eu só queria que a minha mãe chegasse logo. Eu podia notar que tudo estava piorando a cada segundo. O policial, neste momento, ficou ainda mais duro. A postura dele era pesada, cheia de autoridade, como se, a qualquer hora, ele pudesse perder o controle. Uma pequena multidão já começava a se formar. As pessoas sacaram seus celulares para gravar tudo o que estavam presenciando. Meu coração acelerou ainda mais. A ideia de que aquele momento humilhante pudesse se espalhar pelas redes sociais deixava a situação ainda mais pesada. Eu me sentia exposto, vulnerável. Foi exatamente nessa hora que ouvi o ronco grave de um motor na entrada do parque. Olhei para o portão e vi um sedã preto, elegante, se aproximando devagar. A atenção de todos se voltou para o carro, até a dos policiais. A atitude do policial mais velho mudou assim que a porta do motorista se abriu. Os seus olhos se arregalaram, mostrando que ele sabia exatamente quem estava ali. Um peso imenso caiu das minhas costas neste exato momento. A minha mãe chegou. Ela desceu do carro com a mesma presença imponente de sempre. Harper Mitchell, a juíza da cidade. O parque ficou em um silêncio profundo. Todos estavam atentos a cada um dos seus movimentos. Ela caminhou com firmeza, os seus olhos cravados em mim. O alívio que senti foi quase instantâneo. Mas, assim que percebi a tensão no maxilar dela, entendi que tudo ainda estava longe de acabar. A mulher, que se chamava Sônia, ficou de boca aberta em estado de puro espanto. Ela começava a se dar conta do tamanho do erro que havia cometido. A meu lado, o policial se endireitou automaticamente, tentando parecer confiante, embora já fosse tarde demais. A minha mãe era habilidosa na arte de avaliar uma situação, e era nítido que ela já sabia exatamente o que estava acontecendo. "O que é que aconteceu aqui?", disse a juíza Harper Mitchell, com uma voz cortante como uma lâmina. Uma voz que impunha autoridade, mas que também exalava uma frieza que fez até o policial engolir em seco. Ela estava furiosa. E embora neste momento continuasse sendo a minha mãe, era antes de tudo a maior autoridade daquela cidade. O silêncio era quase palpavelmente denso. Cada palavra que ela pronunciava reverberava pelo parque, pesada e cheia de propósito.
Os policiais, que até pouco estavam cheios de autoconfiança, passaram a desviar o olhar, como se estivessem tentando encontrar um lugar para se esconder. Sônia, por sua vez, parecia prestes a desabar, enquanto o olhar intenso e atravessador da juíza Harper Mitchell a atingia em cheio, mostrando que a situação estava nas mãos de quem sabia exatamente como conduzi-la. A atitude de todos estava sendo examinada. Minha mãe percorreu a cena com um olhar atento, registrando cada detalhe. As viaturas paradas junto às calçadas, a multidão curiosa que se aglomerava nas bordas do parque e, por fim, eu, ainda na mesma posição tensa, tentando permanecer tranquilo. Ela respirou fundo antes de se manifestar, a voz pesada de autoridade. Gostaria de entender por que meus policiais estão questionando meu filho em um espaço público. O policial mais alto engoliu em seco, enquanto a confiança começava a se desmanchar como névoa. Ele tentou se justificar, mas a voz já tremia. Meritíssima, recebemos uma ligação relatando a presença de um indivíduo suspeito. Suspeito? Disse a minha mãe, arqueando uma sobrancelha, cheia de incredulidade. O que exatamente torna o meu filho suspeito? Alicia deu um passo hesitante à frente. Sua voz, que já tremia junto às mãos, quase se apagava. Ele estava esperando por mim. Minha mãe se virou para ela com um tom afiado como uma lâmina. Você esperava o que exatamente? Que um adolescente negro, sentado em um parque, estivesse aprontando algo de errado? O rosto de Alicia ficou vermelho como um pimentão. Suas palavras desapareceram junto com a convicção que ela exibia até aquele momento. O constrangimento era evidente para ela e para todos que estavam presentes. Ainda assim, minha mãe não parou. Voltou a se dirigir aos policiais, dessa vez com uma expressão que misturava decepção e determinação. Cavalheiros, esta situação revela uma realidade importante. Vocês consideraram em qualquer momento a possibilidade de que o chamado que receberam pudesse estar permeado por preconceitos? Vocês abordaram o meu filho com a mesma presunção de inocência que usariam para qualquer outro cidadão? O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Os policiais permaneceram calados, enquanto a multidão prendia a respiração, aguardando o desfecho. Foi exatamente neste momento que minha mãe pousou uma das mãos, protetora, sobre o meu ombro. Um toque reconfortante que me deu a confirmação de que ela continuaria a me defender. E assim que voltou a falar, a sua voz ainda era firme, mas cheia de doçura. Naquele momento percebi que ela lutava não apenas por mim, mas por algo muito maior, e que ninguém a deteria até que todos entendessem exatamente o que aconteceu. Minha mãe abaixou o olhar para mim, mostrando uma expressão que misturava preocupação, orgulho e uma inabalável disposição para me apoiar. Você está bem, meu amor? Ela me perguntou, a voz ainda cheia de ternura. Eu assenti lentamente, enquanto o nó na garganta começava a se desfazer. Estou bem, mãe, respondi, a voz ainda um pouquinho trêmula, mas já muito mais forte. Ela apertou o meu ombro, compartilhando uma segurança que apenas o amor de uma mãe é capaz de dar. Então, voltou-se para o grupo que nos rodeava, os moradores, os policiais, os curiosos, e com uma presença imponente que exigia a mesma consideração de todos, disse: este incidente revela a urgência de um treinamento anti-preconceito. Nas nossas tropas, assim como na nossa comunidade, nenhuma criança deve se sentir criminalizada por simplesmente estar em um espaço que é de todos. Os seus olhos se fixaram em Alicia, que quase se encolhia, como se o peso daquela mensagem a atravessasse. Eu espero que isso sirva como um chamado para que ninguém haja movido por suspeitas infundadas, porque as consequências de um engano assim serão para sempre. Reconhecer nossos preconceitos e trabalhar para criar uma comunidade onde todos se sintam seguros e bem-vindos. As palavras da minha mãe pairavam no ar como uma verdade inquestionável, atravessando o silêncio que tomou conta do parque. Os policiais, agora visivelmente constrangidos, se afastaram de mim, enquanto Isabel, sem coragem de levantar o olhar, murmurava um pedido de desculpas quase inaudível. A vergonha estava estampada em seu rosto, mas naquele momento, o que importava era o exemplo que minha mãe estava compartilhando com todos. Comigo ao seu lado, ela deu um passo à frente para se dirigir à multidão que se formara, exigindo a mesma consideração de todos os presentes. O que presenciamos hoje, começou,
enquanto a sua voz reverberava pelo parque. É um sintoma de um problema profundo e enraizado na nossa sociedade: o preconceito racial. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra que ela pronunciava. Com muita frequência, deixamos que medos infundados ditem nossas ações, com consequências devastadoras para pessoas inocentes. Eu ainda estava abalado, mas as palavras da minha mãe me deram coragem. Reuni minhas últimas forças para me manifestar junto às pessoas que tinham assistido a tudo. A minha voz começou baixa, quase um sussurro, enquanto segurava as emoções que estavam prestes a transbordar. Eu só estava sentado aqui, aproveitando o dia. Disse, tentando me manter firme, e, em minutos, passei de me sentir seguro a ser tratado como um criminoso. Isso não é justo. Minhas palavras pareceram ecoar na multidão, enquanto murmúrios de apoio começaram a se formar, junto de acenos de compreensão. Mas foi Isabel, a mulher que chamara a polícia, quem deu o próximo passo. Ela caminhou, hesitante, até a frente, com o rosto vermelho de vergonha. Eu não quis fazer mal, admitiu a voz baixa e tremida. Eu só estava tentando manter o parque seguro. Minha mãe, no entanto, não deixou essa possibilidade de reconciliação desaparecer. Seu olhar ficou intenso, mas ainda controlado, enquanto respondia diretamente a Isabel. O ponto é, senhora, que não deveria importar quem ele é ou de quem ele é filho. Toda pessoa merece frequentar um espaço público sem ser criminalizada. O clima na praça era de pura tensão. Os policiais trocavam olhares nervosos, enquanto a mulher aparecia cada vez mais desconcertada. Minha mãe, ao meu lado, continuava implacavelmente firme, como uma muralha, enquanto a sua voz atravessava o silêncio como um trovão. Isso não vai ficar assim, Pedro. Você é muito mais do que o que essa mulher quer que você seja. Cada palavra dela ressoava como um escudo ao meu redor, mas o peso daquela situação era sufocante. Os policiais decidiram dispersar a multidão e encerrar a abordagem, mas minha mãe não deixou por menos. Ela exigiu os dados da mulher e fez questão de registrar tudo. Voltamos para casa em um silêncio cortante, mas eu sabia que algo maior estava para acontecer. Lucas, ela disse ao pendurar o casaco. Pessoas como essa precisam entender que racismo não é opinião, é crime. Amanhã mesmo vamos dar prosseguimento a essa situação. O dia seguinte foi um turbilhão. Minha mãe preparou documentos, relatórios e evidências. As gravações de pessoas presentes na praça que registraram o momento da abordagem estavam irrefutáveis. Não se tratava mais de um mero desentendimento. Era um caso escancarado de racismo. Por essa razão, processamos a mulher na justiça. Semanas depois, a cena era surreal. De um lado, minha mãe apresentava os fatos com a convicção de quem sabe o impacto do preconceito. Do outro, a mulher, identificada como Isabel Santos, aparecia desconfortável, mas ainda assim insistia na mesma versão que tudo fora um mero engano. Eu assistia a tudo com o coração na garganta. Quando chegou a minha hora de depor, o peso das minhas palavras era quase insuportavelmente grande, mas sabia que era preciso ser forte. Eu apenas estava no parque, aguardando a chegada da minha mãe. Não fiz nada de errado. E ainda assim, fui tratado como uma ameaça, como se a minha vida não tivesse qualquer valor, simplesmente por ser quem sou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Por um momento, até o juiz deu a impressão de ter sido tocado pelas minhas palavras. Elas ecoaram pelo tribunal enquanto eu deixava o púlpito. A expressão da mulher se desfez por um instante, mas logo ela voltou a se cobrir de frieza. Seu advogado ainda tentou apresentar uma justificativa de que tudo fora um grande mal-entendido, mas os vídeos deixavam claro seu comportamento preconceituoso. Minha mãe, com a mesma determinação de sempre, expôs a fragilidade dos seus argumentos. Mal-entendido? Uma ligação policial motivada apenas pela cor da pele não é um engano, é um crime, disse ela com a voz firme. Alguns dias depois, a sentença chegou. Isabel Santos foi condenada por difamação, denúncia caluniosa e discriminação racial. Além de pagar uma indenização, também teria que cumprir serviços comunitários em um centro educativo destinado ao debate racial. Apesar da vitória, minha mãe me lembrou que era apenas o começo. Lucas, não podemos mudar o mundo de uma só vez, mas cada passo conta. O importante é que essa mulher, a partir de hoje, sabe que suas ações têm consequências. Na mesma semana, algo inesperado aconteceu.
Um jornal local divulgou a história, que logo chegou às redes e a todos os noticiários. Minha mãe era celebrada por sua coragem, enquanto eu me dividia. Por um lado, orgulhoso pelo que havíamos conquistado. Por outro, incomodado por me tornar o centro de uma situação pesada demais. Na escola, alguns colegas passaram a me olhar de um modo diferente. Eles sussurravam pelos corredores, trocavam olhares, como se de repente eu já não fosse apenas o Lucas que eles conheciam, o Lucas que joga bola, que ri nas horas do recreio ou que faz os deveres junto com os outros. Agora era o Lucas que enfrentou o preconceito na pele. O Lucas, que ficou exposto nas redes, que se viu nos noticiários, que teve que ir a um tribunal para dizer o que é a realidade para muitos. Alguns se aproximaram para manifestar apoio, para dizer que estavam do meu lado, enquanto outros se calaram ou se afastaram, como se o que aconteceu pudesse, de alguma forma, contaminá-los. Foi um período confuso, cheio de dúvidas, de raiva reprimida, de dor, mas também de consciência. Porque, apesar de tudo, ficou claro que essa não era uma situação isolada. Era um reflexo de um problema maior, que muitos escolhem fingir que não existe. Eu sabia que essa jornada estava apenas começando, que o fim do processo era um marco importante, uma confirmação de que a justiça, às vezes, é capaz de se mover na mesma velocidade que o preconceito se propaga, mas que ainda restava um caminho enorme até que ninguém precisasse vivenciar o que aconteceu comigo. A cada passo, junto com a minha mãe, com os nossos advogados, com os grupos que nos deram apoio, começamos a trabalhar para que essa mudança se tornasse realidade. Porque ninguém deve ser julgado pelas aparências, pelo tom de pele ou pelas dúvidas de quem quer que seja. Meu nome é Lucas. Eu sou muito mais do que um suspeito. Sou um cidadão. E é exatamente essa a mensagem que quero que o mundo ouça. Outros, assim como eu, estavam se tornando um símbolo. Enquanto a maior surpresa chegou alguns dias depois. Durante o intervalo, fui chamado à diretoria. Quando entrei na sala, encontrei o advogado de Isabel Torres. Ele trazia nas mãos uma carta. Lucas, disse ele, a minha cliente me pediu para te entregar isto. Eu não sabia exatamente como me sentir enquanto segurava o envelope. Dentro, uma mensagem simples, mas profunda. Eu não consigo apagar o que fiz, nem encontrar uma saída que justifique minhas ações, mas quero que você saiba que estou refletindo muito sobre tudo o que aconteceu. Espero que um dia você possa me perdoar. Estou tentando aprender para que ninguém tenha que passar pelo que você passou. Segurei a carta por um instante, sem saber se perdoar era algo que o coração já estava preparado para fazer. Mas no fundo, parte de mim queria acreditar que essa mudança era possível. Guardei o envelope junto às minhas poucas recordações pessoais e deixei a sala com o peito cheio de dúvidas. Aquele pedido de desculpas não apagava tudo, mas era um ponto de partida. Nos dias que se seguiram, a dinâmica na escola se transformou. Alguns professores passaram a usar a minha situação como um exemplo nas rodas de debate sobre racismo e preconceito. Isso era importante, é claro, mas também aumentava o peso que já estava nas minhas costas. O de ser, o tempo todo, o lembrete vivo de que ainda vivíamos numa sociedade injusta. Em casa, a minha mãe sempre me dizia: Lucas, você é mais forte do que imagina. Use essa experiência para inspirar outras pessoas. Mas como fazer isso, se tudo ainda era tão recente? O impacto da sentença que condenou Isabel Torres continuava reverberando na comunidade. Grupos se reuniam para debater o assunto, para encontrar caminhos que levassem à mudança. Fui convidado para participar, mas a princípio relutei, até que depois de muita insistência de minha mãe e dos meus amigos, acabei aceitando. Naquela reunião, percebi algo que transformaria tudo. Eu não estava sozinho. Outras pessoas também tinham vivido experiências de preconceito e injustiça. Cada uma a seu modo, cada uma com suas próprias cicatrizes. Uma das histórias que mais me marcaram veio de uma mulher chamada Ana, que relatou como fora rejeitada numa entrevista de emprego por usar o seu cabelo crespo. Disseram que ele não era o adequado para a imagem da empresa, disse ela, tentando conter as lágrimas. A sala ficou em silêncio por um momento, até que uma pessoa se levantou e disse: isso precisa mudar, e pela primeira vez, senti que fazer parte daquelas conversas era mais importante do que o desconforto que ainda me atravessava. Foi neste encontro que um dos organizadores propôs algo ousado.
mover uma ação conjunta junto às outras vítimas de racismo na nossa comunidade. A minha mãe, sempre pronta para lutar, se ofereceu para apoiar. Lucas, isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Cada história que compartilhamos é uma possibilidade de fazer a diferença. O incidente na praça fora um chamado para que despertássemos para os nossos preconceitos, para que trabalhássemos ativamente na construção de uma sociedade mais justa. O caminho que temos pela frente não é fácil. Ele é cheio de dificuldades, mas é preciso dar o primeiro passo, porque cada atitude, ou a falta de atitude, molda o mundo que deixamos para as próximas gerações. O silêncio já não é uma saída. E neste fim de jornada, quero que você reflita junto comigo sobre tudo o que vivenciamos. Sobre cada cena, cada palavra, cada olhar cheio de preconceito ou de coragem que revela uma verdade que ninguém quer encarar. O racismo é uma ferida ainda exposta na nossa sociedade. Ele se manifesta nas praças públicas, nas escolas, nas empresas, às vezes nos lugares onde nem esperamos. Esta história não é apenas a história de Lucas, de sua mãe ou de Isabel Torres. É a história de todos nós. É um espelho de como vemos e tratamos o próximo. Mas ainda assim, é preciso que cada um entenda que suas ações, por menor que pareçam, contam. O preconceito começa nas pequenas crenças, nas dúvidas, nas omissões, enquanto a coragem de enfrentá-lo é que consegue mover o mundo na direção da justiça. Portanto, você não deve se calar. Use a sua voz, suas ações, suas experiências. Quando alguém perpetuar o preconceito, tenha a coragem de dizer não. Quando um amigo ou um familiar se calar, ajude-o a refletir. E principalmente lembre-se, você não precisa estar num tribunal ou vivenciar uma situação extrema para fazer a diferença. A mudança começa exatamente nas pequenas ações que, somadas, formam um grande mover coletivo. Se você acredita que histórias como essa precisam ser compartilhadas, ajude a levá-la adiante. Deixe o seu comentário, mande para os seus amigos, inscreva-se neste canal para receber outras mensagens que nos desafiem a ser pessoas melhores. Vamos, juntos, preparar um futuro onde a justiça e a igualdade serão mais do que meras palavras. Serão realidades. E você, está pronto para ser um agente dessa mudança? Até a próxima!